Continuando o nosso curso completo de MySQL, nós ainda estamos estudando as funções do MySQL. Eu quero dizer para você o seguinte: se você quiser, você pode passar, né, se você tiver pressa, você pode passar essa parte de funções e ir para o próximo item, e depois você pode retornar essas funções. Isso aqui não é pré-requisito. Inclusive, você pode aprender o MySQL sem mesmo conhecer essas funções. Agora, é importante que você já tenha conhecimento delas, porque quando nós fizermos uso no estudo da linguagem SQL, já vai facilitar para você. Então, nessa oportunidade, nós vamos estudar as funções strings, as funções que vão utilizar, né, strings. Então, funções strings, elas vão retornar nulo, né, null, se o tamanho do resultado for maior que o parâmetro do servidor max allowed package, ou seja, os parâmetros de sintonia do servidor. Então, para funções que operam com as posições de uma string, a primeira posição é sempre numerada com 1. Então, a primeira função que nós vamos ver, vamos voltar lá para o MySQL Front. Aqui, a primeira função que nós vamos estudar vai ser a função ask. Assim. Não sei se você sabe, mas existe um padrão universal chamado de tabela ASCII. Vou dar um exemplo para você. Aí no seu teclado, pressione o Alt da esquerda, com ele pressionado, pressione uma sequência de 3 números. Por exemplo, Alt 166, por exemplo. Ou então Alt 66, ou Alt 65, Alt 66. Se você fizer isso, por exemplo, eu estou apertando o Alt, vamos lá, Alt 66, apareceu a letra B, ó. Se eu fizer Alt 58, apareceu 2 pontos. Então, tente fazer isso, você vai perceber que os caracteres que tem no nosso teclado, todos nós vamos poder, né, visualizar através dessa combinação. O nome disso aí é um código internacional chamado de tabela ASCII. Você pode encontrar a tabela ASCII na internet facilmente, ó. Eu fiz uma pesquisa aqui, ó, e está aqui, ó. Então, veja só. Nós temos aqui, por exemplo, ó, se você pressionar lá Alt, por exemplo, 34, o resultado vai ser o quê? Aspas. Alt 35 está aqui, ó. Então, existe aqui uma tabela ASCII de 0 até 255 com todos os caracteres universais. Então, o nome disso aí é tabela ASCII. Então, você, quando eu disser assim, ó, tabela ASCII, você já sabe o que é, ó. Por exemplo, aqui, ó, o alfabeto começa com 65 e vai até, no caso, o alfabeto maiúsculo, até o 90. Por isso que algumas linguagens de programação são case sensitive. Porque você veja, o código 65 é diferente do código 109, do código 97. E o 97 é o A minúsculo. E o 65 é o A maiúsculo. Tá? Então, você pode visualizar. Então, através dessa função ASCII, ela vai retornar para nós esse código ASCII. Se você quiser saber mais sobre a tabela ASCII, você pesquisa na internet e aí você vai saber mais ou menos o que significa, certo? Então, só mostrando aqui para você. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o número 72. É a letra H. Então, essa tabela, aliás, essa função ASCII, você vai passar o valor e ela vai retornar para nós o código da seguinte forma. Se eu colocar select ASCII H maiúsculo, o que ele tem que retornar para nós? 72. Eu peguei aqui aleatório, poderia ser qualquer um. Executando, olha aí, ó, 72. Se eu colocar aqui, por exemplo, exclamação 33. Se você ver aqui na tabela, 33, exclamação. Eu acredito que você tenha entendido. Então, a função ASCII vai retornar
o código ASCII correspondente ao caractere que você colocou. Agora, interessante, essa função vai retornar 0 se o valor interno, que o parâmetro, é uma string vazia. Então, se você colocar aqui vazio, ó, retornou 0. Se você colocar um valor nulo, peraí, aqui no caso ele coloca o ASCII mais, ó, ele botou T, né? Vamos ver por que ele botou 116. Acredito que por causa da letra T, exatamente, ó. Ele pegou sempre, ele vai retornar sempre para nós o caractere que ele mais que mais se aproxima, certo? E se você colocar um valor nulo, ele vai também retornar para nós um valor nulo. Ok, gente? Então, esse aqui foi a nossa primeira função de string, que foi a função ASCII. Qual é a importância disso, gente? Vai depender. Claro que você não vai usar isso com certa frequência, mas dependendo daquilo que você está fazendo, né, sempre você vai, de algum dia você vai precisar dessas coisas. E é bom que você tenha esse conhecimento. Então, vamos passar para a próxima função. Bem, a próxima função que nós vamos ver, ela é uma função inversa. Ora, nós vimos aqui o seguinte, ó. Na função ASCII, nós colocamos o caractere, ele retorna o código ASCII. A função que nós vamos ver, que é a função char, ela faz o inverso. Ela pega o código e retorna para nós o caractere. Então, vamos colocar assim, ó. Ela vai, no caso, interpretar, ó, interpreta os argumentos como inteiros e retorna uma string com caracteres dados pelo valor do código ASCII referentes a estes inteiros. Vamos ver se você entendeu. Então, olha só, se eu tenho aqui a função, deixa eu botar aqui, se eu tenho aqui, ó, ASCII H72, né? Então, se eu quiser, por exemplo, char, se eu colocar char e colocar o valor 72, eu executo e tenho a letra H, entendido? Se eu colocar select H, eu tenho o código. Se eu colocar char com o código, eu tenho a letra. Baseado nisso, nós podemos formar palavras, ó. Por exemplo, ó, vamos colocar aqui o M. Vamos ver, vou só ver aqui. O M é o 77. Ó. Você pode, por exemplo, char 77, vírgula. O J, vamos ver o J. 74. O A eu sei, 65. O I, 73. O L, 76. O T, 84. O O, vamos ver aqui o O. O O é 79. E o N, 78. Agora veja, se eu executar esse código, olha o que vai acontecer. Ó, deu a palavra mjailton. Por que deu a palavra mjailton? Porque o caractere char, a função char, vai interpretar esses códigos. Se o 77 é o M, tá aqui, ó, M, o 74 é o J, e assim sucessivamente. Deu para entender? Então veja que é simples. O char vai interpretar os valores inteiros e vai retornar a letra correspondente na tabela ASCII. O ASCII pega a letra e retorna para nós o código, né? E para que você está estudando isso? Isso aí pode ser interessante
para você, dependendo da função que você esteja fazendo no seu banco de dados. Ok? A próxima função que nós vamos ver, essa função com certeza é de extrema importância para o nosso dia a dia. Essas aqui, a ASCII e a char, não é tão importante para o nosso dia a dia. Mas essa aqui, ela é, ó, a concat. Então, a função concat, ela vai concatenar duas ou mais strings. Eu vou resumir colocando assim. Então, veja, vamos ver aqui, então, por exemplo, a função concat. Concat. Então, se eu quiser, por exemplo, se eu fizesse assim, ó, www, vírgula, ponto, vírgula, mjailton, vírgula, ponto, vírgula, com, vírgula, ponto, vírgula, br. O que eu fiz aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, um conjunto de caracteres. www, aí outro caractere, ponto, mjailton, ponto. Se eu executar essa função, eu vou ter como resultado, ó, mjailton.com.br. Entendeu? Simples essa função, né? Você pega dois valores, dois caracteres e você concatena. Vamos usar isso utilizando um código mesmo na nossa tabela, tá? Só para não ficar somente nessa teoria aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, o Paulo José e vou concatenar com São Bento. Eu posso pegar qualquer um, né? Vou pegar todos, então, né? Vamos pegar todos e concatenar. Então, nós vamos fazer como? Como é que você vai usar isso no banco de dados? Ó? Select, concat. Concat quem? Aí aqui, você já vai colocar logo assim, ó, from cliente. Utilizando ele no banco de dados mesmo, você faria isso, ó. Vamos aqui pro data. Temos o cliente e a cidade, não é isso? Então você vai fazer cliente vírgula cidade. Olha aí, ó. Olha o que você tem, ó. Mas claro, assim ainda ficou feio, né? Aí você faz assim, ó. Ó, Álvaro Dias, Bento Gonçalves, não sei o que, Alameda, tá? Você vê que você concatenou dois campos. Então, se você tiver, por exemplo, o campo nome e o campo sobrenome, no final você quer ter esse resultado, você pode concatenar dessa forma, usando a função concat. Você pode utilizar isso, essa função você pode utilizar em vários locais. Viu como é simples e prático, né? Isso é bastante interessante. Às vezes você quer, meu Deus, como é que eu posso juntar duas strings? Você pode juntar utilizando o concat. Agora existe um outro tipo de concat. Existe o concat ws. Esse concat ws, esse ws significa com separador, né? With separator. Então ficou o seguinte, ó, esse concat, você vai colocar concat ws. Aqui no caso, você vai pegar esse moço aqui e vai colocar bem aqui, ó, no começo. O que eu tô querendo fazer aqui? Ó, se você executar, veja o que aconteceu. Olha aí, ó. Você pode botar o espaço aqui? Claro que pode, né? Veja só. Você viu que na primeira vez eu usei apenas o concat, aí o concat e coloquei os valores. Gente, quando você usa o concat ws, você coloca um separador antes, ou outros separadores, e aí ele vai entender o seguinte, se você tivesse mais campos, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó,
Vamos ver aqui se tem mais campos aqui. CEP, por exemplo, e IE. Vamos lá, CEP e IE. Executando. O que você pode perceber aqui, ó? Eu só usei o separador uma vez. E aí ele vai entender, toda vez que eu terminar um campo, ele já vai utilizar o separador. Ó. Ele usou para separar esse e para separar esse. Se fosse com o concat normal, eu teria que colocar esse aqui, depois desse, aí depois desse e depois desse. Com o concat WS, você coloca o separador apenas uma vez e aí ele já coloca para você sempre que houver um novo campo. Entendido? Então, vimos aí o concat e o concat WS. Vamos ver agora, então, a função field. Field, né? Olha, essa função field, qual é a importância dela, o que ela faz? Seguinte. Field. Aqui eu vou tirar isso aqui. Vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui uma cadeia de caracteres. Bom, por exemplo, aqui eu tenho, ó, vou colocar assim, ó, no 1, no 2, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5. Chega. Só colocar aqui a função toda. Vamos colocar assim, str, str1, str2, str3. Às vezes a gente olha uma função e diz assim, rapaz, isso aqui não serve para nada não. Mas sempre um dia a gente vai saber para que a gente está usando essa função. Gente, observa aqui, ó. Nós temos aqui nessa função, ó, eu tenho esse valor aqui, ó, no 1, né? E aqui eu tenho, ó, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5. A função field nada mais vai fazer do que me retornar a posição que ele vai encontrar a palavra no 1. No nosso caso aqui, se eu executar, ó, vai ser a posição 1. Se eu colocasse aqui no 4, por exemplo, ele ia retornar o valor 4, por exemplo. Por quê? Porque o 4 está na posição 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Entendido? Então, para que serve o num? O num, aliás, o field, ele pega a função str, ele pega esse valor str, procura dentro da lista que nós colocamos, a lista de strings, e vai retornar para nós a função, a posição que ele encontrar. Se eu colocasse aqui somente num, aqui era para dar 0. Por que 0? Porque não existe num nessa lista. Então, retornou para nós a função num. Então, isso que para que serve a função num. Gente, ó, essas funções que eu estou dando para você, algumas delas só podem ser utilizadas no select, mas outras você pode utilizar também no where, tá? Então, dependendo daquilo que você está fazendo. Entendido, gente? Então, tá aqui, ó, num, você coloca, se eu colocasse aqui, ó, num 3, ele encontra dentro da posição 3. Ok, agora, o contrário disso é a função elt. A função elt já vai fazer diferente. Coloca aqui elt n str1 str2 str3. Então, o que vai fazer o elt? Ó, elt, aqui eu vou deixar essa função bem aqui marcada, só para a gente ver a diferença.
Então eu tenho select, agora else, deixa eu copiar isso aqui, ó. Ó, só que agora, ao invés de field, é a função else. E se eu colocar aqui, ó, observa que aqui é um valor, né? É um número. Se eu colocar 2, por exemplo, ele vai retornar para mim quem? O valor num2. Entenda. Na função field, você coloca a string, não é isso? E ele retorna a posição dentre o conjunto de strings que foi apresentado. Ele retorna para nós a posição. A função field retorna a posição. A função else, você coloca a posição e ele retorna para nós o valor. Ó. Se eu colocar 5, ele vai retornar num 5. Se eu colocar 3, ele vai retornar num 3. Se eu colocar 10, ele vai retornar vazio, porque não existe a posição 10. Entendido? Então é isso, essa é a diferença. O else, você dá a posição, ele retorna a string. O field, você dá a string, ele retorna a posição. Bem, gente, continuando, vou apagar isso aqui, né? Agora nós vamos aprender a função instr. Essa função instr vai ter dois argumentos, o str, que é a string, e a substr, que é a substring. Então, o que ela vai fazer? Ela vai retorna a posição da ocorrência, aliás, da substring na string. A posição, então, da ocorrência correta. Da ocorrência da string, da substring na string. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, select instr e tenho a palavra arara. Não é isso? Um exemplo, né? Se eu quiser encontrar a string ra, ele vai me retornar o que aqui? Vai me retornar 2. 2. Por quê? Dentro dessa string, a primeira vez que ele encontrou a palavra ra foi na posição 2. Olha aí. Você entendeu? Então, se eu tiver, por exemplo, você pode pegar uma letra também. Ó, se você tiver a palavra M, Jailton. Se você quiser saber o L, por exemplo. L. Primeira vez que ele encontrou o L foi... Ah, desculpa, aqui eu errei aqui porque faltou aqui a... Aqui, ó. Aí ele não deu certo. Ó, na posição 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na posição 5 foi a primeira vez que ele encontrou essa substring, que pode ser qualquer coisa, tá? Entendido? Então é isso, gente. A instr vai retornar a posição da ocorrência da substring, a primeira vez que ele vai encontrar a substring. Então é a posição da primeira ocorrência. Vou colocar aqui, da primeira ocorrência da substring. Qual é a substring? Essa aqui, ó. Dentro dessa string. Aí ele vai retornar para nós essa posição, ok? No caso, se nós colocássemos um valor que não existe, vai retornar para nós a posição 0. Então, nós estamos estudando aqui as funções strings, né, utilizadas pelo MySQL. Já vimos nessa aula as funções ask, char, concat, concat.ws, field, else e instr. Então, na próxima aula, nós vamos continuar estudando substrings, aliás, funções strings, que são bastantes, para que a aula não fique muito extensa. Espero então você na próxima aula. Um abraço e até lá.